Hoje a gente tem uma convidada muito especial para conversar com a gente. Eu falei para vocês, né, quando eu mandei o link da aula, eu falei com vocês que hoje é um tema interessante, que é para a gente conversar sobre quem tem um tempo maior entre sair do ensino médio e aplicar para a faculdade. Como que faz? Tem alguma diferença na aplicação? Como é que é isso? E para mim, eu acho que é uma aula que é interessante não só para quem está nessa situação, mas para todo mundo que vai aplicar, porque a gente vai conversar sobre application, sobre pré-requisitos. Então, eu acho que, no fim, é útil para todo mundo. Mas eu trouxe aqui uma convidada para conversar com a gente que passou por essa situação. A Ana Chaves está aqui para a gente trocar uma ideia. Vou puxar ela aqui para a gente começar a conversar. Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão nessa fria noite? Você está falando de onde, Ana? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Moro aqui já nascida, criada. Oi, gente. A Ana está aqui para contar um pouquinho da história dela, como que foi a application dela, tendo saído do colégio. Você saiu em 2014, né? E aplicou em 2019. Sim, 2014 me formei. Dá uma geral na sua história primeiro, antes de entrar na application em si, mas na história aí do sair do ensino médio, o que você foi fazer? Você foi para os Estados Unidos? Como é que foi? Bom, vamos lá. Eu terminei o ensino médio em 2014. Não, 2014. Fiquei um ano aí tentando ver o que eu queria na minha vida, não sabia qual faculdade, estava muito indecisa. E aí, em 2016, eu entrei numa escola de culinária. Fiz 2 anos no tecnólogo e eu trabalhava em restaurante, fazia estágio, mas eu via que faltava alguma coisa ali, não estava dando certo. A carreira é muito difícil, principalmente para mulher. E aí eu decidi ser au pair. A minha irmã foi au pair, já tem um tempo. Ela tem amigos e meus pais já conheciam o programa e eu fui. O plano era ficar 1 ano, mas acabei ficando 2. No au pair, no meu primeiro ano, eu estudei inglês, fiz English as Second Language na Universidade do Michigan, que foi muito legal, foi uma baita de uma experiência muito difícil. E no meu segundo ano, eu decidi que eu queria ficar lá e estudar, né? Começar do zero mesmo, graduação, eu não queria nada relacionado à gastronomia. E aí eu comecei a pesquisar universidade, community college, o que era mais acessível, e eu tinha esse receio de que eu não ia conseguir, porque eu tinha terminado meu ensino médio em 2014. Então, para mim, eu falei assim, eu não tenho nada, eles não vão me aceitar, ninguém vai aceitar uma pessoa que terminou o ensino médio em 2014 e que não fez nada até agora. Né, eu falei assim, isso não vai acontecer, mas deu tudo certo, foram meses de pesquisa, e até que eu arrumei, tive um rumo, e foi tudo certo. Então, primeiro, vamos só dar uma contextualizada, que eu imagino que tenha gente aqui que não saiba o que é au pair. Dá uma Desculpa. Vamos lá, gente. O au pair é quando você vai para os Estados Unidos, outro país, e você vai trabalhar para uma família, cuidando das crianças dela, e você estuda meio período. Você tem que estudar em média de 6 créditos. Normalmente um aluno período integral estuda 12 e meio período 6. Então, eu trabalhava para essa família, e em troca, eles pagavam os meus estudos, que era uma bolsa de $500. Então, esse é o au pair. Muitas meninas fazem, super. Hoje na Europa tem também, então é um programa bem conhecido. Uhum. E você ficou com a mesma família esses 2 anos, só de curiosidade? Não, eu tive muitos perrengues. Nos primeiros 8 meses eu morei em Michigan, outro lugar extremamente frio. Nossa, gente, não tem noção.
Se você não gosta do frio, não vai para lá, só digo isso. E depois eu fui para o Colorado, onde eu fiquei o restante do meu programa. Beleza. E aí, então agora entrando mais na área da application mesmo. A partir do momento que você decidiu, tá, vou tentar. Aí entrou a parte da pesquisa, né? Que eu sempre falo que a pesquisa é ultra importante para qualquer application, não é só para casos especiais. Para você conseguir dar o match ali, né, com as universidades, você tem que saber pesquisar muito bem. E como que foi essa parte para você? Bom, quando eu comecei, eu lembro que foi em maio, eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei não só apenas no Colorado, mas em outros lugares. Vi Community College, foi o meu minha primeira pesquisa. Eu tinha essa na cabeça de que eu não ia passar em nenhuma universidade por conta do meu ensino médio, então eu comecei a pesquisar a Community College. Eu fui, na verdade, por critério de estados que eu não queria morar. Estados muito caros, né? Califórnia, estado de Nova York. Eu falei assim, não, o custo de vida lá é muito caro, vai ser muito difícil para me manter. Não. Então eu fui eliminando, entrando muito nos sites das community colleges. A minha pesquisa era basicamente o Google, gente. Google Maps, você joga lá o estado, a cidade que você quer morar, e você digita community college, e aí você vai entrando nos sites. Você tem que pesquisar. Assim, eu demorei uns 2 meses pesquisando só community college, e até que eu finalmente tinha a lista dos lugares que eu queria. Mandei e-mail para todas, liguei, perguntei como que funcionava o processo, o que eu tinha que fazer, e basicamente as respostas eram as mesmas. A gente não liga se você sai do ensino médio há muito tempo, a gente precisa do seu histórico traduzido, a gente precisa basicamente de um currículo seu, que você fez da sua vida, e também de uma declaração de um sponsor. Que aí entra outra questão de community college e que algumas universidades não vão pedir, que é o tal do sponsor. Sponsor é o patrocinador. Sim, que vai financiar sua vida. Financiar, a gente fala pagar, né? Arcar com todas as suas despesas durante os 2 anos do community college. Porque a diferença do community college para um college normal, para uma universidade, é que você cursa apenas 2 anos e você tem o seu associate degree. Aí depois do associate degree, você pode transferir para uma universidade ou você termina os seus estudos. Uhum. E então o seu pacote de application eram basicamente esses documentos históricos, currículo, a carta do sponsor. Sim. E só pagar a taxa, né? E quando eu vi que eu tinha que pagar a taxa de cada community college, aí eu falei, vamos diminuir essa lista, porque eu lembro que na época eu tinha umas 15 e cada taxa era de $80. Eu falei, não vou ter esse dinheiro. Aí eu fui diminuindo, eu falei, acho que eu vou só aplicar para o estado do Colorado. E foi onde eu apliquei, e eu apliquei para a community college de lá, e eu fui aceita. E aí, nesse processo, eu falei, ok, né, vou 2 anos, depois eu transfiro para uma universidade. E uma coisa bem interessante em community college, que eu acho que é até uma dica mesmo, é que muitas delas têm parceria com universidade. Nessa que eu apliquei, que fez eu falar, não, eu vou com ela, só com ela, é que todo ano eles escolhiam os 3 melhores estudantes internacionais e davam uma bolsa de 80% para estudar na universidade de lá. Então, assim, você é os 3 melhores, o seu GPA é o maior, então você vai ter uma bolsa de 80% para você continuar o seu curso na universidade local. Isso eu já vi algumas community colleges fazendo isso,
que muitos alunos internacionais estão vindo, estão querendo fazer, e eles querem que você termine os seus estudos e vá para a universidade local. Uhum. É uma forma de incentivo, inclusive para manter ali, né? Para ficar ali no local, né? Sim, para gerar, né? Você tá ali, dormitório, alimentação, querendo ou não, ajuda a cidade, né? Que movimenta muitas cidades por aí, principalmente Estados Unidos. E aí, o que que fez você dar o próximo passo? Pensar em, não, então, peraí, deixa eu tentar a universidade aqui. Bom, nessa mesma época, eu estava cursando uma aula de International Business na Colorado University. Fazia parte do programa do Au Pair, então eu tinha esse direito de estudar. A família pagou os $500, eu paguei o restante, porque era uma aula de universidade mesmo, mas que eu não ia me formar, era realmente aberta ao público. E nessa aula, onde era uma aula durante um semestre, 2 vezes na semana, a professora, que ela não é americana, eu comecei a ter um relacionamento muito bom com ela, de conversar sempre depois das aulas e antes, que eu chegava antes das aulas, ficava lá vendo a lição, os projetos. Ela me perguntou o que eu queria fazer da minha vida depois. E foi que eu falei assim, uma das nossas conversas, eu estou aplicando para o Community College e eu quero depois continuar meus estudos numa universidade. E ela falou assim, por que você não aplica para cá, né? E eu falei assim, não, porque olha essa universidade. Aquela universidade enorme, uma das melhores do estado. Eu saí, aí eu contei minha história. Saí do ensino médio em 2014. Eles vão pedir muita coisa e eu não tenho nada. E aí ela falou assim, Ana, entra em contato com o escritório de admissão. Entra em contato com o escritório de estudante internacional. Manda e-mail, liga, vem aqui pessoalmente e conversa com eles. E foi o que eu fiz. Na cara de pau, fui lá, eu falei, olha, não sei como funciona, eu nem tinha procurado no site deles, para vocês terem uma noção. E expliquei a minha situação. Na verdade, eu mandei e-mail primeiro, depois eu fui lá, falei, saí do ensino médio em 2014, não tenho contato com nenhum professor meu, muito difícil eu pedir carta, e o que eu posso fazer? Como eu posso aplicar para essa universidade? Eu quero cursar business, o que eu tenho que fazer? E eles foram super legais e falaram, olha, como você saiu do ensino médio já tem um tempo, o seu processo vai ser um pouco diferente. Então, o que a gente vai precisar? Do seu histórico traduzido, né? Tradução juramentada. A gente vai precisar do seu currículo, que a gente quer saber o que você fez durante todos esses anos. Então, eles meio que pediram para mim uma explicação, era uma pergunta, e eu só tinha que responder mesmo no próprio application, o que eu tinha feito na minha vida, a minha história, né, o meu perfil, e, né, o currículo, e o teste de inglês. Mandei tudo, demorei aí muito, porque eu tava meio nervosa, tava muito segura, mas consegui aplicar no final do ano de 2019, e eu consegui ser aceita. Alguns meses depois eu recebi minha carta de aceite, que foi um choque, não estava esperando. É bom quando é esse choque positivo, né? Isso é ótimo. Eu já estava, assim, preparada, mas você aceita? Pô, mas essa semana eu mandei por mandar, né? E a insistência da professora, falando, não, vai, você consegue, né? E ela falando, olha, precisa de recomendação, é opcional, eles deram como opcional essa parte para mim também do processo, né? Já que eu não tinha o contato, mas eles falaram, olha, se você quiser pedir uma carta de alguma professora de inglês, sua, ou de seu chefe, ou de alguém do Brasil que, né, você trabalhou e tal, pode ser. E eu tinha dessa professora que ela falou, não, eu faço sua carta, e eu enviei a dela, somente a dela. Mas eles deixaram para mim a carta como opcional. Uhum. E você fez a aplicação direto com eles, não passou pelo Comunep, não? Não, eu fiz direto com eles. Eu não
Eu não sabia disso. Como é? Não sabia. Nem precisou mexer com isso, ó. Não, não, foi direto com eles. Eles falaram assim: ah, faz pessoalmente, vem aqui tal dia, num horário que já era, eu lembro que já era tarde, na hora que eu fui lá, que foi um pouco antes da minha aula. E eles falaram: vem aqui na parte da manhã, quando você estiver livre, porque eles sabiam que eu era au pair, que meu horário também era bem complicado. E também estava quase, eles estavam começando o ano acadêmico, isso foi em setembro. Então tava maior correria, né, gente nova e aquela coisa que só uma cidade universitária no começo de um ano acadêmico. Mas eu fiz direto com eles pessoalmente. E aí, então, a única, assim, redação que você teve que fazer foi essa pergunta sobre o que você fez durante esse tempo. Sim, foi a única coisa que eles me deram um application online, né? Era um arquivo que eu precisava fazer. Eles perguntaram quem ia pagar os meus estudos, isso foi muito importante. Eles, assim, eu tive que comprovar. Meu pai teve que fazer uma carta falando que ele ia financiar todos os meus estudos, arcar com as minhas despesas. Então, tive essa parte também que foi um pouco chata, mas tem que fazer. E no final tinha essa pergunta, né? O que você fez nos anos anteriores e o porquê você quer agora estudar, porque você quer fazer sua primeira graduação anos depois de ter terminado o ensino médio. Uhum. Basicamente. E aí, tipo, em formato de redação, você lembra como que você desenvolveu, como que foi isso? Foi assim, eu tinha um espaço desse tamanhozinho, eles falaram que era uma resposta assim, ai, não se preocupe com isso. Tipo, não fale não se preocupe com isso, porque né, Pá. a moça ela foi tão gentil comigo, ela falou assim, não se preocupe, querida. Daí eu fiquei assim, eu nervosa, eu escrevi assim, tá bom, meu Deus, como que eu vou escrever isso? Mas foi, olha, coisa assim, de 4, 5 linhas, era o que eu tinha para escrever. Então, eu basicamente falei, terminei meu ensino médio em 2014, eu não mencionei o meu tecnólogo em gastronomia, eu deixei essa parte de fora, foi uma orientação até mesmo da minha professora, porque eu teria que pegar, como eu terminei o meu tecnólogo, logo depois eu fui pro au pair, eu não colei grau, então eu não tinha o meu diploma. Então, tecnicamente, eu não terminei o meu. Feito. Então eu falei assim, já que você não colou grau, já que você não tem o seu diploma e vai ser muito trabalho, não se preocupe com isso, não menciona. Então você não vai mentir, você não vai mencionar. E aí, então eu falei, eu trabalhei em restaurante, falei que eu tinha trabalhado em restaurante mesmo, vim pro au pair para me descobrir, durante esse período eu fiz, né, uma aula de gramática, né, inglês, voltado mais para gramática, na Universidade tal, do Michigan. Hoje eu tô aqui, tô fazendo International Business com a professora tal, e eu quero seguir na carreira de business, né, de administração, de negócios, e eu escolhi a Universidade do Colorado por conta disso, pelo ensino, pela qualidade, e fui falando, assim, bastante da universidade, o que ela ia trazer para mim, né, de bom. Que ela, por que eu escolhi ela? Porque é o meu perfil de universidade. Foi basicamente isso. Você soube puxar esse gancho, você e a universidade, né? Sim, falei, olha, eu tô aqui, né, tô fazendo aula de International Business com a professora, e esse campus é maravilhoso, essa universidade, né, tudo que vocês oferecem, o ensino, professores qualificados, é isso que eu quero. Então, foi meio que, né, foi mais ou menos basicamente as minhas respostas em 5 linhas. Eu acho que umas coisas para a gente aprender disso. Sempre que me perguntam, gap year é um problema, mais de um ano, porque tecnicamente é como se fosse vários gap years o que você fez, Sim. né? E eu falo, não é um problema, desde que você tenha como explicar o que você fez durante esse tempo, né? Sim.
é muito diferente você ficar de 2014 a 2019 fazendo vários nadas, tipo, fiquei em casa assistindo Netflix 5 anos. Isso é uma coisa. Outra fui trabalhar, eu tinha que trabalhar, ou vim estudar, fui fazer outra coisa. Você ter o que mostrar, né? Isso faz toda a diferença numa application, numa late application, né? Sim, sim. E muitas universidades depois, né, agora, né, mentora do M60, eu vejo que pesquisando as universidades, tem muita gente nesse caminho, muita, não só gente querendo community college, mas como universidade. E, assim, infelizmente, sendo muito sincera, tem universidade que vai falar não, né? Eles têm esse, não, você terminou o seu ensino médio há 10 anos? Desculpa, não é para você. Mas tem outras que vão falar, você terminou há 10 anos? Ok, então o seu processo vai ser diferente. A gente vai precisar disso, disso, seu. Você não precisa se preocupar com a sua carta de recomendação dos professores, pode ser do seu chefe. Você trabalha atualmente? Legal, você fez um curso de inglês? Peça para o seu professor de inglês. Então, eles vão encontrar um caminho, eles vão te ajudar. Se for uma universidade que é acostumada com isso, pode ter certeza que eles vão fazer o possível para você fazer sua application com eles. Uhum. Eu acho que é muito importante também esse negócio do entrar em contato. Eu vejo que a gente, principalmente aluno internacional, tem muito medo de entrar em contato com a universidade, né? Tem medo do inglês, tem medo de. Eu já recebi perguntas assim, mas pode mandar e-mail para eles? Gente, claro que pode, entendeu? Deve. Manda e-mail, pergunta, pede, explica. Então, no caso de, não tenho contato com meus professores, o que eu posso fazer? Eles vão dar a opção. Se for uma universidade que apoia esse tipo de application, eles vão falar, pede para o seu chefe, vamos deixar opcional. Tem opções, é tudo conversado, né? Sim, eles entrem em contato. É realmente perder a vergonha. Você não vai estar incomodando eles. Eu acho que meio que é da cultura brasileira de falar, eu vou estar incomodando a pessoa. Não, não, gente, manda e-mail, explica, olha, eu sou do Brasil, tenho tantos anos, saí do ensino médio em 2010, mas eu ainda não tenho nenhuma graduação, porém, todos esses anos eu fiz aula de inglês, ou eu fiz algum intercâmbio X, eu trabalho em tal empresa, menciona o seu background um pouquinho, para você mostrar para aquela universidade que você não ficou todo esse tempo parado assistindo Netflix. E eles vão falar, ok, então é isso que vai ser, né? O seu processo vai ser diferente e eles vão te guiar para você fazer um application diferente do que uma pessoa que sai do ensino médio há 2 meses, por exemplo, há 1 ano. Eles têm o departamento para isso, gente. Tem admissions, para atender os alunos mesmo, para tirar dúvida, para ajudar. As universidades estão interessadas em ter vocês lá. A gente tem que pensar nisso também, né? Tem os dois lados, assim. Então, é tudo conversado, assim. Eu acho que pesquisa, conversa, e aí você providencia do jeito que eles falarem que tem que ser, né? Sim, com certeza. Eu acho que também quem saiu do ensino médio há algum tempo tem uma mentalidade muito diferente, né? De uma pessoa que saiu do ensino médio recentemente, né? Então, assim, Ana, com 17 anos, eu falo assim, não, eu vou para Califórnia porque quero ir para Los Angeles. Nossa, sonho. Hoje eu vejo e falo, não, Califórnia é um lugar muito caro de morar, né? Eu acho que o custo de vida para mim está fora do normal. Então, eu vou para algum estado onde o custo de vida é ok, eu possa, né, eu vou conseguir me manter, eu vou ter um sponsor, então meu pai, minha tia, minha avó, ela vai conseguir me ajudar se eu precisar de ajuda. Então, tem que levar em conta tudo isso e pesquisar, gente, pesquisa. Google Maps, eu acho que para mim é a melhor maneira de você pesquisar a universidade. Se você tem um estado, uma cidade que você quer muito morar, joga lá no Google e você vê a foto da universidade, o que tem perto, entra no site e vai procurando.
Alguns sites já até tem, assim, falando, se você saiu do ensino médio há tantos anos, seu processo é esse, o caminho é esse. Então, isso eu já vi bastante universidade dos Estados Unidos ter isso. Se não tiver, manda e-mail. Não tenha vergonha, entre em contato. Ou vai falar não, ou vai falar sim. Então, gente... Faz parte também receber uns não, gente, na vida é assim, faz Não parte. desista, não desista. Você mencionou sponsor. Além disso, rolou alguma bolsa? Dos Estados Unidos, não. Não. Não consegui bolsa. E também eles tinham, depois, hoje eu vendo o processo de bolsa deles, era mais quando eu tivesse o meu visto em mãos, eu poderia aplicar para uma bolsa. Então, como eu não cheguei nessa parte, acabou não rolando. A única coisa da Coupon College que eu vi realmente foi dessa, né? Que eu fui aceita depois dos 2 anos. Se você for as 3 melhores, né, da sua classe, você ganha a bolsa de 80%, que já é uma baita de uma ajuda. Sem dúvida nenhuma. Sim. E aí, no fim das contas, acabou que você passou por todo o processo, mas aí o que aconteceu? A pandemia aconteceu. A pandemia aconteceu, gente. Aí foi choradeira, foi muito difícil, porque olha, eu comecei a pesquisar em maio de 2019, fiz meu application, recebi todos os meus papéis em fevereiro de 2020. Cheguei, né, no Brasil com tudo. Hoje eu pegando os meus papéis de novo, eu falei, meu Deus, minhas carteirinhas que eu recebi, o panfleto da universidade, eu falei, dá um aperto no coração. E a pandemia aconteceu. Então, foi difícil, mas já estamos no caminho para outros planos. Então, acabou que, para quem não pegou, gente, acabou que ela veio para cá durante a pandemia, né? E não foi para a universidade, né? Sim, não consegui. A universidade mesmo me ligou. A Community College, elas me mandaram um e-mail, mas a universidade, eles me ligaram falando que o meu I-20 eles iam ter que cancelar, porque a embaixada fechou e no momento, né, ninguém poderia entrar no país. Então, isso foi em junho, quando o campus fechou. Eu até recebi um e-mail, assim, normal, falando que o campus tinha fechado, que todos os alunos estavam voltando para as casas e que eles não sabiam quando iam abrir e eles tinham que, infelizmente, cancelar meu I-20. E aí, eles falaram assim, mas daqui a uns meses a gente entra em contato de novo, você não vai precisar fazer sua application novamente, a gente vai mandar um I-20 para você, mas a gente tem que esperar, né, quando as coisas melhorarem. E aí, em setembro, eles entraram em contato comigo novamente, falando para eu aguardar mais um pouco, que as coisas lá não estavam muito boas, que eles não estavam tendo aula, que muito aluno internacional estava realmente, assim, no limbo, não podia tirar o visto. E a mesma coisa com a Community College também, eles me mandaram um e-mail falando para eu ter calma, para eu esperar. E foi basicamente isso, da parte dos Estados Unidos. O que aconteceu ano passado foi, assim, obviamente, muito excepcional, todo mundo sabe, né? E nessa época específica, tipo, meio do ano passado, né? Foi quando estava muito feio lá, eles fecharam os campos mesmo. Eu tinha vários alunos que estavam lá. Teve gente que ficou até sem lugar para ir, assim, teve que aí entrar até numa negociação com a universidade para tentar ficar e tal. Foi bem complexo. Foi. E a gente vai falando assim, às vezes eu esqueço de explicar para quem está muito no início. E 20, gente, é o formulário que você usa na faculdade. É o formulário que a faculdade te manda, a carta da faculdade, assim, falando que você foi aceitar, então que você precisa do visto de estudante para você ir estudar lá. E com isso você entra com o seu pedido de visto na embaixada. Então, aliás, isso é um erro tem gente que acha que você tem que pedir visto antes
Não é assim, gente. Visto você só pede depois que você aceita que você está com o I-20 em mãos. Porque se você está com visto de estudante, sem ser estudante, aceita em algum lugar ainda, seu visto vai ser negado. Mas aí realmente foi. E aí estava embaixada fechada, porque o negócio agora que estão fazendo visto para estudantes, né? Graças a Deus, meus alunos esse ano todos conseguiram, tá tudo normal, eles estão indo agora. Ano passado não foi assim, ficou fechado, nem para estudante eles estavam emitindo visto, e virou uma bagunça o negócio, né? Foi bem complicado mesmo. Mas aí, no fim das contas, é aquele negócio, né? Não deu certo, mas aí dá certo para outro lado, a gente vai reformulando. Você ainda vai voltar aqui para contar a segunda parte da história, né? Sim, espero, gente. Devo voltar com boas notícias. Eu nem vou puxar, nem vou falar, porque eu só vou falar depois que já tá tudo certo. Então, eu só vou deixar assim no ar. A Ana vai voltar para contar a outra parte da história. Mas o que eu queria mais aqui de você hoje era realmente você contar a sua experiência e mostrar para gente que é possível, que apesar, no seu caso super específico, você estava lá. Mas dava para fazer tudo daqui também, né? Claro, você só não ia ter o contato da professora lá. Mas fora isso, todo o processo é possível por aqui. Sim. Alguma dica a mais para os alunos? Planejar. Não vá com muita sede ao pote, não fique muito nervoso, achando que a sua college list vai ser feita em um dia, que a universidade vai te responder no mesmo momento, que não é assim. Então, assim, gente, tenha calma, faça as coisas com calma, não tenha vergonha que você terminou o ensino médio há muito tempo, não tenha. Eu tinha muito essa vergonha, muita, que eu não ia conseguir nada, que, assim, passou já, eu tava com 22 anos, e eu falei assim, tô velha, né, tô velha, quem vai, né, vai ver essa parte, né, eu terminei o ensino médio, eu não fiz nada, e não se comparar com os outros, eu me comparava, eu tinha, né, comparava demais, eu via os meus amigos terminando a universidade aqui no Brasil, e eu começando o meu processo. Então, assim, querendo ou não, isso afeta muito a gente demais. Se você fala assim, mas eu não ligo para a opinião dos outros. Afeta. Vai afetar um pouquinho, assim, vai afetar, porque no momento que você tá lá desesperada, falando que não vai conseguir, tudo isso vem na sua cabeça. Mas no final dá tudo certo. Então, mande e-mail, entre em contato. Se alguma universidade falar que não, ok, bola para frente. Tem outras universidades na mão. Veja as bolsas. Community College não é um caminho ruim, né? Não tenha, assim, eu vou para um Community College, nossa, que raiva. Não. Dê o seu melhor no Community College, peça transferência para uma universidade, consiga uma bolsa de transferência, né? Isso que eu falei de algumas universidades têm Community College tem parcerias com as universidades, e os 2 melhores alunos, eu quero ser o aluno o primeiro, quero ter a melhor nota, eu quero me envolver em projetos e tudo mais, que vai dar certo. Então, Community College ou universidade, é possível, o caminho que você escolher vai dar tudo certo, você vai ser bem sucedida, você vai estudar numa escola americana, você vai ter professores que você vai falar, meu Deus, eu não tô entendendo nada que ele fala, super normal. Na minha aula que eu tive nessa universidade, a professora não era nem americana, e eu ficava assim, gente, só eu que não tô entendendo. E aí depois eu falei, não, tá, tudo bem. Eu ia lá, perguntava, ela me ajudava. Então, assim, vai dar tudo certo. Tenha foco, dedicação, que vai dar tudo certo. Eu acho isso interessante, que eu aviso para todo aluno, não vai achando que você vai chegar lá e vai ser tranquilíssimo, porque o povo acha que acabou a application e não, tô feito, né? Vai chegando lá, adaptação, e é normal, gente, é tudo bem isso.
primeiro, vocês não estão acostumados a ter aula 100% em inglês, vocês não estão acostumados com o jeito das aulas também, que é diferente. Exato. O jeito de estudo deles, de preparação para a aula, é tudo diferente. Mas eu acho que é muito legal, até para isso que aconteceu com você, de tipo, no começo você ficou, nossa senhora, seu corpo, tô entendendo nada, mas depois você se solta, sabe que eu vou ter que perguntar, vamos tirar Sim. e tal. Isso faz Nas primeiras aulas foi difícil, e eu tava lá fazia 1 ano e meio, então eu tava convivendo com o inglês fazia 1 ano e meio, falando, eu fiz aula de gramática, né, e a professora falando rápido, perguntando, os alunos respondendo, e projeto, eu lembro a primeira vez que eu apresentei meu projeto, gente, foi uma aula que eu tive durante um semestre nessa Universidade do Colorado, e eu tive que apresentar um projeto final da matéria, eu tremia inteira, eu falei, as pessoas vão tirar sarro do meu inglês, e eu ficava suada, eu falava assim, gente, tá tipo -10 lá fora, o que tá acontecendo? Eu tô com muito calor. E a professora falou assim, por que você tá nervosa? Calma, eles vão entender seu inglês. Seu inglês é ótimo, eles vão entender. Você não precisa falar perfeito. Ninguém aqui fala perfeito. E no final deu tudo certo. Então, realmente, é normal sentir que no começo, nossa, a professora fala muito rápido ou usa gíria. É super normal. Mas indo, rotina, você vai pegando o jeito da professora, vai perguntando, não tenha vergonha, manda e-mail depois da aula que tá tudo certo. É isso mesmo, é uma adaptação, faz parte. Sim. Agora, outra coisa que você mencionou que eu acho legal também, o negócio da community college, que tem muita gente que tem preconceito, e eu acho que pode ser um ótimo caminho para várias pessoas. Não Sim. precisa ter preconceito, acho que tem muita situação que vale a pena ir para uma community para depois pensar numa transferência. Com certeza. Eu só acho que é muito importante o que você falou, o negócio, nesse caso da bolsa, porque, né, para os 2 primeiros, 3 primeiros, mas não só isso, mesmo se você só, sem pensar na bolsa, mas pensar que vai querer uma transferência. Community College é para você construir uma application mais forte para transferir. Com certeza. Você construir um currículo, construir notas boas, para você se tornar um aluno forte, para você ir depois para uma segunda fase na faculdade, né, na universidade. Sim, sua extracurricular, tudo isso. É para você. E realmente, as pessoas que estão no Community College, né, quando eu fiz meu application lá, são pessoas mais velhas, você vai ver que é um grupo muito diferente, são pessoas que, né, trabalharam a vida inteira e só agora resolveram estudar. Então, tem muitos alunos internacionais, muitos mesmo. Sempre o escritório de alunos internacionais em Community College é gigante, porque tem gente do mundo inteiro e pessoas que, assim, não têm tanto dinheiro para ir para uma universidade, né? A Community College acaba sendo mais barato para o aluno pagar, para o sponsor ajudar e tudo mais. Então, não tenha vergonha. É um ensino ótimo. Existem aí community college que eu estava pesquisando hoje, que são até mais difíceis de entrar que uma universidade. Então, gente, não tenham vergonha. Se você for para uma community college, vai dar tudo certo. No fim, é isso. No fim, tá tudo certo. Os caminhos podem ser diferentes, porque, gente, todo mundo é diferente. Cada um tem uma história, uma vida, um currículo. A gente tem que ir. Por isso que é o negócio de não se comparar. Eu sei que no fundinho a gente se compara um pouquinho, né? É muito importante a gente sempre se lembrar que não adianta se comparar, porque cada um tem uma história. Então, no fim, dentro da sua história, as coisas vão se encaminhando. É só saber pesquisar para saber o que fazer, para montar a sua estratégia. Por isso que é tão importante a questão da estratégia, que é muito específica para cada aluno, para cada situação. Então, Exato. Acho que é a minha última dica, rapidinho, claro, que agora eu lembrei aqui que eu sempre falo para as pessoas do NM60 que falam que quer uma community college, se você tem uma universidade em mente que você quer muito entrar, e você acha que community college primeiro vai ser bom, procura uma community college perto daquela universidade.
E aí você pode, nos seus 2 anos de community college, pode ir lá conhecer o campus, fazer amizade com algum professor. Algumas bibliotecas são abertas, então você pode frequentar essas bibliotecas, participar de feiras. Então, assim, pesquisa ali em volta, e community college tem em todo lugar. É bem comum. Uhum. É verdade, que aí você tem uma oportunidade de já começar a meio que criar um laço ali com aquela universidade que você quer, Sim. né? Mostrar o E interesse, né? exatamente. E sendo próximo, eu sei que tem muito community college que tem convênios com as universidades, né? Pode não ser de bolsa, mas tem convênio para Sim, dar uma facilitada na transferência. Então, sim. isso Um pode ajudar. desconto. Ana, queria te agradecer demais por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada por vir contar a sua história e ajudar um pouquinho aqui na application da galera. Espero te trazer de volta daqui a alguns meses com mais histórias. Sim, sim, eu que agradeço. Espero voltar com uma outra história. Tô doida para contar. Gente, muito obrigada a todo mundo que estava aqui hoje assistindo com a gente. Tchau, Tchau, tchau. gente.